Bom, falar da psicologia pastoral é falar um pouco, é falar aproximadamente de 15 anos de estudos nesta área. Na verdade, eu tenho receio de mandar para vocês o material, porque eu estou aqui. Então eu não sei como eu vou mandar isso para vocês. Mas se vocês quiserem, a gente pode mandar em PDF. Eu posso providenciar isso. Mas é muita coisa. Então, mas eu vou propor eu vou propor o seguinte. Nós vamos trabalhando os temas que eu não vou ter tempo de abordar tudo que está aqui, não tem como, mas na medida que eu estou passando os textos que estarei ministrando, eu estarei disponibilizando para vocês. Esse curso ele tem vários vídeos já gravados em EAD, vou também disponibilizar também para o nosso canal. E aí vocês também terão possibilidade de estar acessando. Eu não sei se alguns de vocês fizeram um curso em psicologia pastoral. Já fizeram? Alguém de vocês? Você chegou a fazer? Quem mais? Eu. Chegou a fazer? Você. Então, ele é professor, né? Mas eu quero tentar o máximo aproveitar aqui para fazer com que essa disciplina ela não seja apenas uma disciplina teórica. Não tem como abordar alguns assuntos e tratar junto, paralelo, com algumas simulações, casos de estudos. E esses casos de estudos, elas vão nos proporcionar uma espécie de simulação do dia a dia do ministério pastoral. A psicologia pastoral, ela faz parte de uma disciplina também em práticas ministeriais, mas ela corresponde também a uma área chamada humanas, dentro da própria teologia, mas de forma específica mais pastoral. Não é todos os pastores, aliás, nem todos os pastores, infelizmente, têm acesso a esse conteúdo, lamentavelmente. Mas julgamos que essa disciplina ela deveria ser uma das matérias mais estudadas no nosso meio cristão, porque Paulo fala em Colossenses que devemos aconselhar-nos uns aos outros. Quando se trata de aconselhar uns aos outros, nós temos que ter as ferramentas para que possamos fazer isso de um modo correto, de forma bíblica e de uma maneira que possamos desafiar as pessoas a crescerem. E não não ficar na dependência do conselheiro. Essa matéria, psicologia pastoral, é a primeira parte. A segunda é o aconselhamento pastoral. Totalmente diferente. A psicologia pastoral vai propor uma reflexão sobre os casos, estudos, a origem de enfermidades, quais são as origens de algumas deficiências emocionais, psíquicas, e a relação entre ciências, psicologia e a Bíblia. Certo? É isso que nós vamos tentar abordar aqui. O aconselhamento pastoral, que é a segunda parte dessa brincadeira, vamos dizer assim, um assunto vai abordar muito mais questões que envolvem técnicas de aconselhamento. Como eu vou abordar, como eu devo falar, o que eu não posso fazer.
são essas partes que envolvem o aconselhamento pastoral. Está claro? Definimos isso muito bem. Eu quero chamar a sua atenção porque uma das disciplinas que hoje é muito enfatizada na sociedade é o que nós chamamos de ciências humanas, de forma específica a psicologia, a psiquiatria. Isso pelo fato de, principalmente nos últimos séculos, assuntos como depressão, ansiedade, medo, são assuntos para os quais faz parte do nosso dia a dia. As duas grandes guerras mundiais também contribuíram para que isso acontecesse. Mas nós temos exemplos bíblicos que esse é um assunto tão antigo quanto atual. No entanto, pastores à moda antiga, e eu sou pastor à moda antiga, embora me chamaram de velho no caminho da escola, me chamou de velho, né, Rafael? Não, isso não. Mas eu sou novo. Tenho 39 anos, vou fazer 40 daqui a pouco. Você é novo. Não é verdade, pastor? Vamos pensar assim. Mas mesmo assim, eu sou um pastor à moda antiga, aquele pastor que senta para conversar, vai tomar um cafezinho, para orientar em algumas coisas. Então, pastor à moda antigo que também ama a pregação da palavra, mas que ama o relacionamento, conversas, interação, diálogo. Esse é o pastor à moda antiga. E nessa tentativa de falarmos do pastoreio à moda antiga, e embora muitos pastores antigos, da geração anterior, não tiveram acesso ao que nós temos hoje. E muitos deles entendiam que depressão, por exemplo, é uma coisa relacionada à possessão demoníacas. Muitos julgavam que, por exemplo, a ansiedade era, de forma específica, um pecado. Embora existem casos que sim. Tá? Nós temos que aprender a avaliar isso. Certo? Porém, tudo nós precisamos entender o que a Bíblia fala e como a ciência nos ajuda a compreender isso. Então, essa é essa disciplina é tão fundamental, tão importante, tanto quanto a disciplina homilética, prática da pregação. Mas, abrindo parênteses, a prática da pregação é uma das ferramentas de como pregar. A psicologia pastoral não dá ferramentas de como aconselhar. Quem faz isso é o aconselhamento pastoral, é uma outra disciplina. A psicologia vai nos dar respaldo, tanto das ciências quanto da Bíblia, para que possamos, então, desenvolver a prática pastoral no diálogo, na conversa, por aí vai. Eu tive o privilégio de, e vocês veem esse conjunto aqui, essa apostila. Essa apostila, na verdade, está desatualizada, tá? Ela está desatualizada desde 2014. Tem um outro material que eu não vou mandar para vocês esse, porque ainda está sendo atualizado. Mas tem outro material que é a atualização disso aqui. Já chegou, aqui tem 280 páginas. 230 páginas. A outra já chegou a 320 páginas. A gente fala, mas por que isso? Porque é uma área que, de certa forma, eu me apaixono. A pesquisa, eu amo fazer isso. E quem me incentivou a fazer isso foi meu saudoso mestre
professor Jair Pintor, que foi também seu mestre, reitor do IBB, e na ocasião, quando eu fiz pela primeira vez essa disciplina com ele, psicologia pastoral, eu descobri que eu estava numa depressão. Eu descobri que eu estava numa depressão. E é interessante que quando ele falou que eu estava com depressão, eu quase voei em cima dele, querendo esganar o pescoço. Esganar ele. Porque como pode eu, com depressão, sendo eu uma pessoa ativa? Eu era uma pessoa extremamente ativa. Elétrico. Não parava para nada. E essa é também um sintoma de uma depressão. Eu não sabia. E aí, numa aula, ele começou a falar dos sintomas, do depressivo e tal, e eu, peraí. Aí eu conversando com ele falou assim, tu tá. Aí eu pensei, vamos me levar na Universal, vamos expulsar o demônio. E aí eu disse, não tem nada de demônio, não. É uma questão que tem a ver com o sopro psicológico. E aí, a partir de então, eu comecei a me interessar pelo assunto. Eu tive com esse professor durante 5 anos, eu fiz essa matéria com ele 4 vezes. Depois eu fui encaminhado, porque eu amava fazer isso. Depois eu fui encaminhado por ele mesmo, para fazer uma especialização na USP. E aí, ele me abriu as portas para isso, fui fazer uma especialização, e aí depois ele me ajudou a desenvolver um material que ficou pouca coisa, que na época deu umas 60 páginas e tal, e aí a partir de então eu venho aperfeiçoando isso. Pastor, ele deixou um livro, você sabe, né, pastor? Deixou. Eu vou tentar procurar. Não tem, eu tenho em casa. Você tem ele aí, se você puder trazer para mim, porque eu não tenho. Em Busca do Equilíbrio. E ele também deixou o Sérgio Mastro, que foi aluno dele, lá no seminário, dando aula no lugar dele. O Carlos teve aula com ele. Excelente professor e psicólogo. Psicólogo. Muito bem. Fantástico também. Eu não conheço não, conheço o Tom. Tom está lá ainda. Tá lá, né? Tá lá. E por que o senhor ainda não fez um livro? 300 e poucas páginas? Mas, Deve enfim, ter feito um livro. mas agora para transformar isso tudo num livro é caríssimo. Eu teria que ter no mínimo aí uns 10 mil reais para transformar isso num livro, porque o papel hoje no Brasil é muito caro. Então vai na apostila mesmo. Não é não? Bem, eu quero trabalhar com vocês nessa disciplina. A princípio, a priori, a ideia, o que a Bíblia, a relação ciências e Bíblia. Ciências e Bíblia. No momento que a igreja está vivendo, embora não é diferente de todas as épocas, nós sabemos que carregamos um fardo como consequência da rebelião do homem no Éden. Certo? Porque, grave isso, o problema do homem é o pecado. Não significa que se você está com depressão, tem pecado. Por favor. Não significa que o problema, seja o que for, é pecado. Tá certo? Mas, em regra geral, toda essa crise que nós enfrentamos, seja psíquico, emocional, espiritual, relacionamento, por aí vai, tem origem da rebelião do homem contra Deus, no jardim do Éden. Nós temos visto pessoas procurarem psicólogos, pastores, para se sentir melhor. São pessoas que anseiam, e muitas das vezes as pessoas entram numa porta de uma igreja e elas estão em busca de uma felicidade. Elas estão em busca de uma resposta. Elas estão em busca de uma inquietação da alma.
Jesus, de certa forma, de certa maneira, fez com que as pessoas tivessem esperança com as suas mensagens. Mas o que mais marcou no ministério de Jesus não foi propriamente as suas palavras, mas o toque, o sorriso, o relacionamento, o afeto, o olhar, o desafio dele com as pessoas. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. As palavras de Jesus expressas no seu corpo, em suas ações, em suas atitudes, faziam com que as pessoas fossem ainda mais atraídas para perto dele. O que levava as pessoas a estarem aos pés de Jesus? Exatamente porque Jesus tinha sempre, nos seus olhares, nas suas ações, nas suas atitudes, uma esperança, um conforto, uma palavra de confronto, mas recheada de amor, de verdade. Curiosamente, quando nós nos deparamos com muitas igrejas atuais, e muitas das vezes liderança, pastores, obreiros, eles estão com a cara amarrada, com a cara fechada, com síndrome do homem de ferro, com aquela característica de que eu dou um jeito, posso fazer tudo. E nós sabemos perfeitamente que o Evangelho de Cristo, o Evangelho que Jesus proclamou, ensinou, nos deixou, aproxima a humanidade para um tratamento terapêutico, redentivo. E quando falamos de uma proposta redentiva, de um processo terapêutico redentivo, estamos falando de cura não da alma apenas, mas da cura da mente, do coração, dos desejos, envolvendo a espiritualidade, o corpo, envolvendo também não apenas aquilo que nós sentimos, mas aquilo que pensamos. Jesus estava sempre olhando para o aspecto integral do homem, não apenas a alma. Porque algumas pessoas têm o hábito de dizer, mais uma alma se rendeu, mais uma alma aceitou Jesus, aquela coisa toda que esquece do corpo. Aí alguém fala assim, não, a minha alma está salva, mas minha mão não. Entenderam? E culpados somos nós, liderança, que simplesmente falamos muito da alma e esquecemos de enfatizar que o corpo é para glorificar a Deus. Deus está interessado no corpo, Deus está interessado na alma, Deus está interessado no espírito. Se tu é dicotomista ou dicotomista, não quero saber. Mas Deus está interessado em tudo. Certo? Não é verdade? Ele está interessado em tudo. Daí, a gente percebe no caminhar da vida que as pessoas têm dificuldade de ajudar outras. Que tal, por exemplo, algumas dificuldades como ajudar alguém que sofreu uma violência doméstica. Ajudar alguém que está enfrentando um medo, confusão, uma ameaça de suicídio, culpa. Pessoas que têm crise existencial, um estresse. Pessoas que vivem com dilemas como crise de identidade. E aí alguém se depara com você, sabe que você estuda a palavra, sabe que sobre a tua vida está o Espírito Santo,
E elas procuram e dizem: olha por mim, porque eu estou com filhos nas drogas. Ou estou com uma filha envolvido com o homossexualismo. Ou estou com o meu pai com uma crise de identidade. E ele falou que não sabe se gosta de homem ou de mulher. Você está entendendo? E aí você chega para essa pessoa e fala: vou orar. Vou pedir para o pastor orar. Só que o texto da Bíblia, Pedro fala: todos nós somos sacerdotes reais. Em Efésios capítulo 4, Paulo ensina a igreja dizendo o seguinte: ó, Deus levanta pastores e mestres, mas para capacitar a igreja para o exercício ministerial. Ou seja, nem tudo está a cabo do pastor. Você pode ser instrumento de Deus para socorrer alguém. A pergunta é: como? Como posso fazer isso? Tratando-se desse cuidado pastoral que se refere à cura redentiva, que promove uma restauração completa, de dentro para fora, que está enraizado na palavra de Deus, nós precisamos entender que essa é uma responsabilidade de todos nós, sobretudo dos que foram chamados e vocacionados ao ministério pastoral. Portanto, algumas questões que envolvem, por exemplo, ética, eu não vou abordar nesta primeira parte, porque tem uma outra disciplina que chama ética cristã, e aí eu vou deixar o pastor Rubens com essa disciplina, porque esta matéria vai falar sobre suicídio, aborto, eutanásia. Então, aí ele é melhor do que eu. Certo, pastor? É um assunto extremamente interessante também. Mas eu não vou abordar isso aqui, embora está muito próximo, está relacionado. Mas eu vou deixar que o pastor dessa catedral faça isso. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Posso continuar? Primeiro ponto. Qual é a relação da Bíblia e as ciências? Efésios capítulo 4, 11, 12, falamos que Deus, o Espírito Santo, confiou a homens habilidades ministeriais, vocacionais, aliás, habilidades para servir a igreja. Aí você tem os 5 ministérios. E os 5 ministérios correspondem a mostrar ser o fundamento da igreja para que a igreja cresça, frutifica. Os 5 ministérios, entre eles o ministério pastoral, que está relacionado ao que nós estamos falando aqui, tem uma vocação do Espírito Santo. E hoje nós temos as ciências como uma ferramenta para nos auxiliar nessa responsabilidade. Bom seria se todas as igrejas tivessem um psicólogo à disposição. E psicólogo que conhece a Bíblia. Bom seria se tivéssemos em todas as igrejas pelo menos um psicólogo a serviço da igreja. E que tenha conhecimento com a Bíblia, que esteja lado a lado com o pastor. Seria ótimo. Certo? Pastor, vou falar aqui por essa igreja, né? Não posso falar por essa porque não conversei com outros pastores a respeito desse assunto. Mas nós temos aqui o pastor Carlos, que é psicólogo. Tem mais psicólogo. Tem a menina, né? Que chama?
Como é que ela chama mesmo? Adriana. Adriana? E vou dar aqui só um exemplo, né? Eu já tentei por várias vezes encaminhar. Eu estudei psicologia pastoral, mas ele fez 5 anos de psicologia secular, vamos colocar assim. E ele já fez também psicologia pastoral, Sim. muitos anos. Ele estudou com o pastor Jair, mas estudou com o discípulo dele, o Sérgio Matos e o Tom também. E há uma resistência. Não sei porquê. Ah, mas eu sei por quê. Há uma resistência da pessoa se abrir, né, ou consultar, ou conversar. Pra você ter uma ideia, hoje no Facebook eu vi lá, fulana de tal vai comparecer a um evento perto da sua casa. O Facebook manda uns linkzinhos desses aí. Né? Quando eu olho, um membro da igreja para participar de algo relacionado à psicologia secular, sendo que aqui nós temos. Muito bem. Mas vamos quebrar esse paradigma aqui. Em breve vai ter muito serviço aqui. Já aconteceu, pastor, eu ser chamado para fazer e a pessoa diz, olha, eu quero falar com o pastor Lívio. Aí eu sou obrigado a passar o pastor Lucas. Eu quero falar com o pastor Lívio. Eles fazem questão do pastor Lívio. Sim. Mas a gente vai quebrar isso. Vou quebrar isso. Só porque o pastor Rubens tem a ver aberto isso, né? Então, vamos quebrar isso. Por que isso acontece? Porque existe um preconceito. Quando se fala, estou fazendo terapia com um psicólogo, as pessoas vão imaginar, tá doido? Tá doidão. Deixa disso, homem, vai orar mais. É mais ou menos essa ideia. Deixa disso, irmão. O que é isso? Vai? É mais ou menos esse ponto. Então, essa relação teologia bíblica e psicologia não é uma relação boa. Tem tido conflitos por diversos anos, aliás, diversos séculos. E eu quero falar um pouco sobre isso. A Bíblia, ela, em primeiro lugar, vamos falar um pouco disso. A Bíblia, a psicologia, na verdade, é um campo de estudo bastante complexo e que abrange tanto o comportamento animal quanto os seres humanos. E a Bíblia, ela fala desses conflitos humanos. O mais interessante é entender que cada pastor, cada ministro, cada servo do Senhor precisa, muitas das vezes, usar a psicologia como uma ferramenta para auxiliá-los no socorro de alguém. A Bíblia é uma ferramenta para tratar do caráter. A psicologia é uma ferramenta para desenvolver métodos interpretativos para a compreensão humana. Não é isso? Ou seja, você tem um método, ferramentas para nos ajudar na compreensão humana, para entender melhor o ser humano, para buscar compreender o processo que levou aquela pessoa a chegar naquele estado. E você tem a Bíblia que mostra, nos dá parâmetros de como o nosso caráter pode ser desenvolvido, trabalhado, tratado, e que vai acabar, de alguma forma, influenciando no aspecto também humano, emotivo, mentalmente falando, em mente e alma, mente, vontade e desejos. Bom, hoje nós vamos falar dessa relação, e aí me chama a atenção que a psicologia é considerada uma área de estudo do ser humano de caráter observatório. Então, qual é o preconceito de muitas pessoas com o psicólogo? Que parece que o psicólogo não fala nada, só fica ouvindo. Não é verdade? Mas entre nós, quem gosta de falar e ser bem ouvido? Não é verdade? Todos nós queremos que alguém só fique escutando. Mas, Mais as mulheres. psicólogo
São mais as mulheres. Principalmente. Porém, eu vou. Não me faça tentar, tá gravando? Mas é verdade, hoje é uma tendência mesmo. Mas É natural, porque não é defeito de fábrica, E não. saiu um psicólogo disse que a mulher fala 7.000 palavras por dia. Não, E o homem fala 4.000. não. Então, Só quando isso ela... aí. Eu discordo dessa tese. Acho que a mulher Não, fala por dia. 50 Então, mil. aí quando ela fala só 4.000, ela vai ter que falar os 3.000. Aí ela chega, quer falar com o marido. E o marido já falou os 4 dele, Já não tem mais aí não tem mais pra estoque. falar e vai Tem falar. mais. Aí ela fica falando, você tá me escutando? O que você acha? Ele não tá achando mais Não nada. tem mais nada. Vai falando. E Bem, ela tem 3.000 aí. nas observações da ciência, da psicologia, surgem algumas interpretações. E as observações da psicologia nos ajudam no preparo para que possamos aconselhar as pessoas, enquanto que a Bíblia nos ajuda a tratar com o nosso caráter, com a nossa, inclusive com a personalidade também, porém, à luz da palavra de Deus. A relação ciências e psicologia, ela não precisa ser conflituosa. Uma vez que nós temos hoje, por exemplo, nós conseguimos associar música e Bíblia. Nós conseguimos associar arquitetura e igreja. Nós conseguimos associar, inclusive, a filosofia e religião. Então não há por que haver esse conflito entre Bíblia, fé e ciências, psicologia. Não há por que isso. Sabendo que o Deus, nosso Senhor, Criador, é o Criador de toda a ciência. De todas as ciências. A utilização da Bíblia como um elemento para tratar de alguém, aconselhar alguém, vai levar as pessoas a entender a verdade de Jesus Cristo que nos liberta. Mas que verdade é essa que liberta o homem? O que a palavra de Deus pode fazer com o ser humano que liberta o homem das suas crises existenciais? Porque uma coisa, vamos jogar pesado aqui, uma coisa é o camarada chegar para mim e falar assim: puxa, pastor, eu sei que eu sou uma pessoa que ora, eu sou uma pessoa que me consagro de certa forma, de uma maneira intensa, eu sou uma pessoa que jejua e tudo mais, no entanto, eu não consigo vencer algumas práticas do pecado. Que na verdade, algumas pessoas podem chamar de práticas de pecado. Talvez é vício. Não é verdade? E esse vício, nós precisamos talvez do psicólogo para ajudar a sair dessa situação. Vocês estão entendendo? Existem pessoas que vivem num dilema. E toda semana de ceia, elas ficam atormentadas, preocupadas. E agora. E elas vivem num dilema existencial. Por exemplo, tem uma pessoa que chegou para mim e disse assim: eu não aguento mais, eu vou tirar minha própria vida. Eu falei: por que você está fazendo isso? Ela é uma mulher casada, com 2 filhos, mas envolvida emocionalmente por uma outra mulher. E aí? E ela disse que é uma coisa que ela nunca teve envolvimento sexual, nunca houve envolvimento, não teve nada disso. A outra pessoa se estouper, afasta dela. Está entendendo o que eu estou falando? É um problema dela. E aí, conversando, dialogando, tratando, observando, analisando, detectamos um problema. O problema é que lá desde a sua infância, por exemplo, que é um caso que o pastor pode me ajudar aqui,
desde a infância, por exemplo, essa mulher, essa moça tem em casa, não é uma mãe, é um coronel, um sargento, que pode contribuir para que isso aconteça. Mas ela nunca teve envolvimento homossexual. Nunca fez isso. Mas uma moça, uma pessoa aproximando-se, ela não começou a ter, ou seja, percebe que o que aconteceu? Nós tratamos isso, nós restauramos essa questão, e aí essa mulher foi curada. Agora, existe cura gay? Não. Não existe cura gay. Não. Existe? Não existe. Pelo menos para mim não. O senhor, o pastor, mas uma coisa é certa. A palavra de Deus associada com as ciências pode curar. A ciência é uma ferramenta que o Espírito Santo de Deus pode usar. A ciência é uma ferramenta que o Espírito Santo de Deus pode nos ajudar no tratamento terapêutico dessas pessoas. É uma ferramenta. Assim como quem vai fazer um bolo tem várias ferramentas. Assim como quem vai construir uma casa tem várias ferramentas. Se você precisa de ferramentas para ajudar alguém, você pode usar a psicologia. E você deve usar para a glória de Deus. A Bíblia também não terá nenhuma dica a oferecer sobre determinadas questões. Como, por exemplo, vamos lá, um exemplo sobre o que a Bíblia vai falar sobre eutanásia. É verdade? O que a Bíblia vai falar sobre a pessoa que está com uma enfermidade chamada esquizofrenia e ela comete suicídio. É assim? Então são coisas que nós precisamos ter ajuda das ciências para que possamos então ajudar essas pessoas. Ou até o próprio suicídio. Já quero perguntar, pedir ajuda para mim, para eu procurar um texto na Bíblia sobre suicídio. Não tem. Não tem. Verdade, o próprio suicídio mesmo. O próprio suicídio. E ficam tentando achar que o suicida vai para o inferno direto. Ah, não, mas não. A Bíblia não tem nada a respeito disso. Fala dos homicidas. Exatamente. Suicida. Aí um questionou, mas e não matarás? Você está se matando. Não matarás o próximo. Isso não é argumento para vocês ficarem na vida. No caso de Judas lá, né, pastor, que traiu Jesus, né? Mas aí é outra coisa. Não fala nada que ele se suicidou, fala apenas a situação. Não, fala. Não fala sobre o assunto. Está falando de Judas. Judas se enforcou. E Saul, pastor? Quem? Saul. Saul se matou, mas foi um momento difícil na vida dele, né? Ele praticamente entregou os pontos. Mas nós estamos questionando o seguinte: a Bíblia não é categoricamente, ela não fala a respeito do suicida, daquele que tira a própria vida. Mas ninguém pode tirar não, viu gente? Mas... Vamos dar um exemplo. Mas será que Judas perdeu a salvação? Vamos pensar aqui. Se Judas ele perdeu a salvação, não pelo suicídio, mas pela atitude não arrependida, provavelmente pela sua caminhada, sua jornada de vida, que não houve conversão de vida. Sim. Entendeu? Não exatamente pelo suicídio em si, mas provavelmente pela sua própria trajetória de vida, como o caso de Saul. Certo? Então, então quer dizer que o suicida pode ser que você encontre no céu alguém que cometeu suicídio. Certo? Pode ser. Uma pessoa que está com problema de depressão profunda, uma pessoa com problema com esquizofrenia, alguma coisa nesse sentido, pode ser. Está fora de si, né? Pode acontecer. Certo? Isso pode acontecer. Mas, veja só, esses assuntos eu vou deixar o pastor comentar. Então, só vamos fazer a última comparação. Compara o que Judas fez com o que Pedro fez. Pois é. Né? Põe na balança. É que a diferença é que Pedro se arrependeu.
Exato. E Judas não deu tempo para isso. Exatamente. Ainda que pela doutrina da predestinação, ele foi predestinado para isso. Sim, né? Mas é a doutrina da predestinação. Mas até Judas, eu acho que se ele tivesse vivo até hoje, ele não tinha se arrependido. Ele Então, quer mas é o continuar caráter em dele, pecado. né? O É o caráter caráter dele. É uma pessoa mau caráter. Exatamente, o caráter. Não tem a ver com suicídio. Nessa era pós-moderna, tanto a Bíblia como a ciência tem sido considerada relativa, exatamente por conta da pluralidade da verdade. É um desafio nosso. Por exemplo, um casal de jovens, há alguns tempo atrás, faz uns 2 meses, chegou para mim e disse assim, eles estavam praticando sexo antes do casamento, e aí espero ele falar, mas a Bíblia não fala da fornicação. Uau! Fala muito, né? Sábado eu li um texto. Uau! Eu falei assim, que novidade! Descobriu? E aí são jovens universitários. E por quê? Qual é a ideia deles? É o relativismo. Essa pluralidade da verdade. Claro que a Bíblia fala da fornicação, isso não tem dúvida. O jovem está com desejo ardente por sexo, casa logo, né? Não tem onde morar, então se vira. Não é verdade? Então é isso que casa. 1 Coríntios capítulo 6 é categórico. Está claro. Está claro. Bem, mas nessa era da pós-modernidade, onde a verdade não é absoluta para alguns, significa que as pessoas estão entrando na desgraça de achar que a Bíblia ela não é suficiente, mas que a psicologia resolve o problema. Veja, o que eu estou dizendo é que a psicologia é uma ferramenta. A psicologia pode nos ajudar, mas a Bíblia é absoluta. A Bíblia é a palavra de Deus, é eterna, ela não muda, ela é imutável. Está claro? No entanto, diante de todos esses desafios, eu quero destacar para vocês alguns personagens bíblicos que tiveram problemas psíquicos. E vamos começar com Adão e Eva. E começaram com um ótimo casamento. Imagina, Adão acorda, olha para aquele mulherão, fala, nossa, não é isso? Admira, está lá naquela amor, I love you, está tudo bem. Mas, numa primeira crise, o que Adão faz? Foi a mulher que tu me deste, Senhor. A culpa é dela. Não é isso que ele faz? Ou seja, Adão e Eva começaram um ótimo casamento, mas depois da rebelião, embora restaurados, aí você percebe na educação, você percebe em Caim e no... Abel. Abel. Caim, você percebe em Caim e Abel um conflito. Esse conflito por quê? Existem suposições, ideias, mas evidentemente por conta da própria crise devido à pós-queda. Chama atenção que eles tiveram filhos marcados pela educação religiosa, mas com a mancha do homicídio. Eles tiveram, foi a primeira morte, vamos falar assim. Depois Noé foi chamado por Deus, pela graça, para construir o maior empreendimento da época. No entanto, ele com sua família vivia debaixo dos padrões de Deus. No entanto, depois do dilúvio, houve maldição. Houve marcas que revelou o quê? A complexidade da desonra. Vamos destacar, por exemplo, Sarai, esposa legítima de Abraão. Também, com sua doença emocional, ela, por diversas ocasiões, imagina assim, a esposa de Abraão fala assim, amor, faz o seguinte, pega aí a empregada, ou tem um filho com ela. Aí, não faça isso, não. Ou fica imaginando o quê? A reluta de Abraão. Só que o texto
mostra claramente que Abraão nem um pouco relutou. Abraão, opa, é agora. A cara era bonita, né? É agora. O que temos hoje? Essa crise que tem lá na Palestina, exatamente por quê? Pela ânsia, pela ansiedade, pela fobia de que Deus não cumpre promessas. Isto mesmo é uma doença emocional. Quando Abraão vai, ele está do seu lado com a esposa linda, formosa, bonita, elegante. E aí ele pega a esfera para assim, ó, diga que tu és bem meu. Porque senão vão me matar. Não é isso que o texto fala? Ou seja, tudo isso nada mais é do que problemas emocionais, problemas que envolvem não só a mente, mas as vontades, os desejos, o pensamento. Também, que tal falarmos, por exemplo, de Isaac, que é apaixonado pela esposa, e ela e seus filhos eram bem ajustados, equilibrados, mas vão perceber, por exemplo, que tiveram filhos, e os filhos tiveram conflitos. E o pai desejava um e a mãe o outro. O pai preferia um e a mãe outro. Isso é o quê? Problemas emocionais. Também podemos falar de Jacó. Jacó não tem nem o que falar. Desequilibrado, problemático. E que antes da sua verdadeira conversão, gerou filhos problemáticos. Filhos totalmente com sérios problemas de relacionamento. A ponto de, por exemplo, eles venderem o próprio irmão. O que fala de José, aparentemente sábio, sadio. Mas, toda a sua parentela, tiveram uma marca de rebelião, de traição, de precipitação. Aí você pega aquele momento em que José está no Egito, seus irmãos estão ali pegando a mercadoria, ele reconhece os irmãos, ele pega e fala assim, meus irmãos, até agora, a minha vitória tem sabor de mel. O que ele faz? Aquele joguinho de vou colocar lá instrumentos ali, vou acusá-los de roubo, vou prender um. O que é isso? Vingança. Justiça própria. Problemas emocionais. E aí depois que foi checado, viu que realmente eram os irmãos, ele foi curado quando ele abriu o coração. Está entendendo? Todos nós temos dificuldades. Jacó, de enganador, passou a ser depressivo, porque depois que levaram José, ele se tornou um homem depressivo. Seus filhos, muitos deles explosivos, alguns neuróticos. No Egito surgiu um dos mais ilustres cientistas. Quem? Moisés. Mas com toda a sua educação, Moisés se tornou neurótico. A ponto de matar e fugir. Casou-se, teve filhos, mas no casamento teve problemas no casamento. E teve problemas também em virtude da sua personalidade melancólica. Falar também de outros como Eli, que foi omisso com seus filhos. Na verdade, Eli representa a orfandade. Pais, obreiros, pastores, líderes, que simplesmente cuidam do reino, mas não zelam pela sua casa. Samuel, um grande milagre de Deus, fruto da oração de uma mulher quebrantada, foi juiz de uma nação,
mas também não soube educar seus filhos, ensinar seus filhos, que causou vergonha em Israel. O que fala de Davi, rei sábio, experimentado, segundo a Bíblia fala, coloca ele como o homem segundo o coração de Deus. Mas esse homem, melancólico, péssimo pai, um homem que o filho, Absalão, desejava apenas olhar no olho do pai, e ele simplesmente não queria falar com o filho. Davi, que teve relacionamento sexual fora do seu casamento, e olha que Davi tinha todas as mulheres que ele gostaria de ter. Mas Davi, ele tem a capacidade de, além disso, matar. Então essa história está marcada por tragédias, por estupros, por incensos, por adultério, por abandono, por orfandade. E aí você olha, por exemplo, para Isaías, o profeta, que tinha problemas conjugais. Jeremias, que se tornou melancólico a ponto de escrever Lamentações de Jeremias. O que falar, por exemplo, de Elias, um profeta excepcional, mas que era ativista, e de um ativista que se tornou e que se revelou depressivo, melancólico. No Novo Testamento podemos falar também de homens que eram homens, qualificados a experimentar as mais diversas crises emocionais, espirituais, crises sociais, como Pedro, que era o explosivo. João era o terror. Era um homem marcado pela ignorância, pela estupidez. Mas que na caminhada da vida cristã, esse homem é transformado, Pedro é transformado. Paulo, que começou o seu ministério de forma um ativista, chegando a ser neurótico, melancólico, explosivo. O que falar então desses homens pelas quais Deus o levantou? A resposta está em Tiago, capítulo 5, e o verso 17 a 19. Alma, por favor. Como Deus pode usar essas pessoas? Tiago responde. Tiago responde o que Deus é capaz de fazer. Capítulo 5 de Tiago, versículo 17 a 19. Quem achou, leia, por favor. Sim, 19. 17 e 19, quem achou? Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo. E o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. A resposta é simples. Deus nunca vai usar super homens. Deus usa homens, humanos, sofredores, com enfermidades as mais diversas, com problemas emocionais, psicológicos, seja o que for.
Mas o texto deixa claro que a humanidade é a marca pela qual Deus responde à oração. Não é à toa que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele deixa toda a sua plenitude, a sua glória, e Ele então se torna homem, sujeito a todas as nossas dificuldades. Ele, inclusive, Jesus, em Getsemane, antes de se entregar à morte, ele experimenta a mais profunda depressão. Era homem, era humano. Um judeu, que não lembro agora o nome, e ele faz o seguinte comentário: Jesus frequentemente ia para o deserto orar, silenciar o seu coração, porque em várias ocasiões Jesus, ele simplesmente se deparava de que ele era pó, homem, carne. Tinha problemas de estresse, tinha problemas emocionais, tinha problemas de solidão, tive problemas de enfermidades como, por exemplo, depressão. Jesus, em várias ocasiões, ele precisou sair da multidão para orar. E quando o texto fala em Tiago, capítulo 5, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas era um homem de oração. Era um homem de oração. Quando Tiago usa o termo sofredor semelhante, está dizendo que o poder da oração do ser humano não tem nada a ver com a nossa grandeza espiritual. Não é porque somos grandes espirituais que Deus responde a oração. Não, é porque somos homens, pó, humanos. Essa é a razão pela qual Deus te torna pessoa que se veste carne e osso. Então, algumas pessoas falam assim: aí está o grande homem de Deus que ora e acontece. Não, não existe isso. Aí está um homem sujeito às mesmas paixões que qualquer um de nós. Mas é homem que tem os joelhos dobrados, se curva diante de Deus. Eu quero chamar a sua atenção, mostrando aqui que, na realidade, o que nos faz chegar até Deus, para ser curados, é a nossa capacidade de ter o nosso coração quebrantado. Existem momentos em que Davi, ele estava, e por que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era um homem com o coração quebrantado. Davi era um homem que colocava as suas experiências para fora. Ele não escondia, ele não tinha máscara, ele não era uma pessoa de dupla personalidade, ele era uma pessoa que carregava para si a ideia de: eu não sou tudo isso que falam a meu respeito, eu sou homem como qualquer um outro, que depende do Pai, que depende de Deus, que de vez em quando precisa do profeta para confrontar. Em alguns momentos Davi precisa dos conselheiros para orientar. Em alguns momentos Davi precisou de ajuda, inclusive através da música, para sentir-se melhor. E não foi só Saul, não. Davi também teve isso. Eu quero desafiar a entender que é na compreensão do Deus humano que nos faz chegar até Ele para sermos curados. Então, qual é o problema de muitas pessoas do meio evangélico ter conta com o psicólogo? Porque, na verdade, eles não são contra o psicólogo. Na verdade, as pessoas têm medo de descobrir o que elas têm.
Porque é muito fácil, na sua ideologia, chegar para o pastor e falar assim, pastor, eu estou com um problema isso, assim é por lá. Aí talvez, se o pastor não é bem instruído, ele simplesmente vai falar assim, vamos orar. Vamos fazer uma campanha de 7 dias. Mas louvado seja Deus, que Deus está levantando uma geração de ministros, de pastores, que sabe, que tem a instrução da palavra e a consciência, que pode falar, filho, esse é um problema tão sério, que eu tenho que te caminhar para um especialista. O problema não é a questão do pecado, o problema não é a questão de você ficar com demônio ou não, o problema tem a ver com emoções. É um desajuste. Ele precisa ser curado. E nós olhamos para as páginas da palavra de Deus. E nos deparamos com esse texto de Tiago, dizendo exatamente o seguinte: se alguém entre vós tem se desviado da verdade e converter, sabe que aquele que controverso o pecador do erro do seu caminho salvará a morte de uma alma. Da morte de uma alma. O que ele está dizendo é que não se trata de apenas de um pecado, trata-se de um problema que muitas das vezes envolve a sociedade. Porque Elias, quando o Tiago faz essa relação de Elias orou para que chovesse, orou para que não chovesse, e que isso tem a ver com o pecado? O que a chuva ou que as águas têm a ver com o pecado? Não tem nada a ver com o pecado. O Tiago está fazendo uma relação dizendo o seguinte, que existem problemas pelos quais precisamos confessar uns aos outros para sermos curados. Ele fala no verso 18, confessai e façam as culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que possais ser curados. A oração eficaz e veloz feita por um justo é de muito benefício. Não se trata apenas de questão de pecado. Trata-se da consequência do pecado. A depressão é uma consequência do pecado? É. Por quê? Que caímos lá no Éden. Não porque a pessoa está em pecado, mas é uma consequência. É uma consequência da rebelião. A minha atitude, muitas das vezes, ser narcisista, ou vaidoso, ou alguma coisa nesse sentido, tem a ver com o quê? Tem a ver com o aspecto do pecado lá do Éden. Eu querer ser grande. Não porque eu sou pecador. Não porque eu cometo um pecado. Está entendendo o que eu estou falando? O Tiago está falando que muitas das vezes nós precisamos confessar. Confessar. Quem confessa essa tentação não confessa pecado. Mas tem gente que precisa confessar traumas, confessar medos, confessar dificuldades, confessar muitas das vezes dificuldades de relacionamento. Quando você confessa, você é curado. Então eu quero trazer para você nessa disciplina por que precisamos confessar e quais são algumas enfermidades que muitas das vezes nos deparamos com nós mesmos. Com nós mesmos. Posso continuar? Pastor, só gostaria de fazer uma pequena pontuação, uma fala sua aí. Assim, um pastor, mesmo que ele seja leigo em psicologia, mesmo que ele seja um pastor, mesmo que ele seja leigo em psicologia, mas se ele é um homem de Deus e sabe ouvir, ele consegue encaminhar a pessoa, ele consegue ajudar a pessoa, sem necessariamente ter que passar a bola para um perigo. Ele consegue. Não, mas é fácil. Consegue. E acho que qualquer um de nós que saiba ouvir, que tenha o Espírito Santo, Exatamente. pode ajudar. Consegue. Por isso que
existem casos que eu prefiro encaminhar para o psicólogo cristão, exatamente porque às vezes o psicólogo ele vai entender que não é um caso de medicamento, apenas de diálogo. Mas existem casos que é medicamento, que não é pecado, que não é errado, e que não é errado. Percebe? Que não é errado. Por isso que todos nós precisamos ter essa noção da psicologia, um curso bem breve como esse, para termos essa sensibilidade. Porque todos nós podemos ajudá-los. Todos nós. Mas precisamos estar sensíveis. Existem graus de situações que nós devemos encaminhá-los. Certo? A relação de igreja e terapia é algo atual. Exatamente nessa era das especialidades. Porque hoje, antigamente, o pastor, a moda antiga, é o que faz tudo. Ele toca a lâmpada. Você é filho do pastor, né? É assim, né? O pastor fazia tudo. Fazia tudo. Tocava a lâmpada, varria o chão, visitava. E se bobear numa visita, ia trocar a torneira também. Ia buscar gás, botijão de gás pro irmão. Não é assim? Pastores da moda antiga faz de tudo. Essa era moderna, pós-moderna, as especializações, agora você tem pastor para casais, pastor dos jovens, pastor da família, pastor dos animais. É só para saber se vocês estão prestando atenção. Só para saber se vocês estão prestando atenção. Porque hoje o pet shop está tão evoluindo, daqui a pouco vai ter pastor dos cachorrinhos. Aqui nós temos uma pastora dos animais. É a Abigail. Ei, varão. Aí. Ela cuida de Estou falando? Eu não estou falando? É isso. Então o que acontece? Você tem o quê? Hoje em dia, né? Especializações, e a minha área é essa, minha área é isso, minha área é assim e tal. Uma certa ocasião, uma igreja enorme, grande, chegou para mim, o pastor chegou para mim e falou assim: eu tenho vários pastores aqui e eu queria que você falasse uma ministração incentivando eles a estudar a Bíblia. Eu falei assim, mas eu incentivando os pastores a estudar a Bíblia? Como? Como é? Como é isso? Aí você, não, são pastores de áreas, são pastores da música, do teatro, do som e tal. Eu falei assim, mas são pastores ordenados? São pastores ordenados. Eles não conhecem Bíblia? Não, mais ou menos. Eu falei assim, então a culpa é tua. É tua que separou. Eu não vou falar nada. Fala você. Eu vou falar para você que não conhece a Bíblia. Não é isso? Espera aí. As especializações é boa, né? É muito bom. É muito bom. No entanto, as especializações, elas são boas. No entanto, vamos para pensar um pouco. Quem atua, por exemplo, na teologia, formação como a minha na área da teologia. Aí, por exemplo, nós aqui temos essa formação. Depois da faculdade de graduação, fizemos uma especialização em um dos segmentos da teologia. Ele fez história, aliás, ele formado em história também. Então, acabou entrando nesse ramo, e eu em outro aspecto. Vocês percebem que, assim, na psicologia, você tem toda uma graduação, mas futuramente pode fazer umas especializações. Isso é comum. Mas, na igreja, uma coisa que todo mundo tem que ter é Bíblia. Todo mundo tem que ter palavra de Deus. Todos nós temos que entender a palavra de Deus. Todos nós temos que tê-la no nosso coração, na nossa mente. Todos nós temos que vivenciar isso. Agora, vocação, serviço, ministério, talvez você vai por um lado,
ou para a música, ou para o teatro, ou para o ministério de aconselhamento, ou para fazer evangelização na rua, nas praças, ou provavelmente vai estar um ministério de mentoria para os missionários que estão no campo, e por aí vai. Certo? E aí, na área que Deus está te encaminhando, você vai buscar uma especialização naquilo. Não tem nada de errado. O que eu quero chamar a sua atenção é que a base dessa disciplina é exatamente essa, a Bíblia. Porque o conselheiro, ele precisa ser hábito, ele tem que ter habilidade para interpretar pessoas, mas ele tem que ter habilidade para interpretar a Bíblia. Conselheiro cristão, estou falando. O que diverge do conselheiro cristão e do pastor Carlos, por exemplo? Pô, conselheiro secular e o conselheiro cristão, que ele também atua no secular, mas ele pode atuar no ministério. Que, na minha opinião, não tem nenhuma distinção. É tudo a mesma coisa. É ministério, lá fora que tem. Mas qual é a diferença dele com um ateu? Qual a diferença? É simples. Ele tem a palavra de Deus. Ele tem o temor do coração dele. Ele é um pastor ungido, levantado pela igreja. É diferente. Percebe? Pastor, eu tive aula com uma psicóloga na pós-graduação em teologia e ministério, que ela abdicou da sua função de psicóloga secular por causa da lei, da psicologia, que não pode envolver a religião e tal. Então, ela estava tendo problemas com o conselho de psicologia. Então, ela abdicou por causa do ministério. Então, ela atende como conselheira cristã. Isso é chamado, né? É chamado. Chamado. Aí ela não fala da CRP, pelo menos. É. Isso é mais barato. Ela abdicou e... Assim, eu não Qual o tenho... nome dela? Paula... Ela dá aula na FLAM, lá em Arujá. na Fran. É Paula alguma coisa, não me lembro o sobrenome. Tá. Ela tem Isso é doutorado em psicologia Isso é chamado. e abdicou e está trabalhando só no ministério. Isso é chamado. Bom, qual é a base? A base é que todos nós, como cristãos, como diz o pastor aqui, enfatizou muito bem, nós podemos, qualquer leigo, pastor leigo, ou que tem chamado na área e vai buscar algumas instruções a mais para aperfeiçoar. Qualquer pessoa pode ajudar. Qualquer um de nós precisamos entender o seguinte: precisa-se muito de saber interpretar pessoas e interpretar Bíblia. Eu não estou falando de saber muito, estou falando de saber ter pelo menos uma noção básica. Por exemplo, na igreja evangélica, fala-se muito de fazer visitas. A irmãzinha que visita a irmã para tomar um cafezinho. A visita do pastor que vai lá perguntar muitas coisas, toma um cafezinho, conta uma história, lê a Bíblia, explica e vai. Ora, certo? Mas toda a igreja deve aconselhar um ao outro, deve ajudar um ao outro. Mas o problema não é a questão do dever ajudar um ao outro, Carlos. O problema é que as pessoas querem ajudar sem ser chamado. E querem ajudar sem ser solicitado. Querem ajudar sem saber analisar o que está acontecendo em todo o contexto. Sabe aquele ditado de todo brasileiro é técnico de futebol? É a mesma coisa. Todo crente é um conselheiro. Muitas das vezes não cristão. Certo? E o pior, lamentavelmente, está gravando, tá bom. Lamentavelmente, algumas pessoas, elas têm o hábito não de aconselhar uns aos outros, elas têm o hábito de falar um do outro.
E é triste, porque essa ideia de Paulo é confessar uns aos outros, hoje em dia, é perigoso. Porque vai que confessa para alguém, e esse alguém então começa a se espalhar. Isso é sério. E pessoas que já saíram da igreja por conta disso. Sim. Isso acontece. E é lamentável que muitas das vezes, lamentavelmente também, muitos pastores, não é o caso, graças a Deus, mas muitos pastores, eles têm a habilidade de expor no púlpito o que acontece no gabinete pastoral. Isso é grave. Por exemplo, eu já tive casos de pastores homossexuais de falar comigo. Tem um ministério, está bombando, está crescendo. Chega para mim e fala, tem um pecado para confessar. Para, eu sou gay. Isso é sério. Existem casos, estou falando de forma bem ampla. Existem casos de pastores que tinham duas famílias. Existem casos, eu já recebi em casa pastores que foi diagnosticado por psiquiatra como esquizofrênico. Existem casos, por exemplo, eu aí, interessante na época do seminário, eu fui substituir um pastor presbiteriano. Eu fui, a minha primeira experiência, de certa forma, com um pastor, foi numa igreja presbiteriana, embora não me desliguei da denominação que eu sigo até hoje, que é o Brasil para Cristo, não me desliguei, mas eu auxiliei, ajudei. Fui pastorear uma igreja presbiteriana lá em Emerim, no Matarazzo. Na época, o pastor cometeu o suicídio. E aí eu subi à igreja um dia depois do seu funeral. Para pensar num negócio. Eles falaram assim, vai tu porque você é pentecostal, tem fogo, então você, o presbiteriano já está frio, vai ficar mais estar em situação crítica, você precisa. Aí eu termino a base. Eu estou falando que existem vários casos que revelam a necessidade de rever qual é a base. João Calvino fala que a soma de todo o nosso conhecimento consta em duas partes: conhecimento de Deus e conhecimento de nós mesmos. Nós precisamos ter essa base. As nossas raízes, onde estão como cristão? Primeiro, antes de querer ajudar o outro, eu preciso descobrir quem eu sou. O apóstolo Paulo fala, examina um homem a si mesmo. E por que eu preciso examinar a mim mesmo? Porque existem muitos casos no corpo onde as pessoas estão enfermas pelo fato de olhar para o outro e não enxergar a si mesmo. Duas partes básicas que nós como cristãos precisamos entender: conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. Posso fazer uma pergunta? Só uma pergunta, colocação assim, foi só. Eu não vou responder. Não, Freud, ele trabalha muito a questão do trauma, que para ele, praticamente todos os traumas que uma pessoa carrega vêm da infância. E ele trabalha muito a questão sexual, né? Sim. Qual a tua opinião, assim, dentro da psicologia pastoral? Né? Praticamente todos os traumas vêm realmente de quando a pessoa... Eu não concordo com Freud, a minha linha não é Freud, é Piaget. Piaget.
Eu vou explicar isso mais para frente para eles. Vou explicar isso, mas é um ponto, anota aí, para a curiosidade de vocês, assuntos dos próximos capítulos. Tá certo? Próximo capítulo. É interessante isso. É verdade, pastor? É interessante isso. Porque existem linhas pelas quais, por exemplo, se o conselheiro vai trabalhar segundo Freud, ele vai ter uma linha de trabalho. Não é isso? Então, mas eu particularmente não sou fã dele, não. Eu aprendi com o pastor Jair a outra linha, que é o Piaget. Ele trabalhou muito com Lacan também. Isso, Lacan também. E a Delany vai também, ela melhorou um pouco a filosofia, a maneira como Freud aplicava. É verdade. Ela desenvolveu bem melhor. É verdade. É mais leve, né? Mas pelo fato de eu seguir mais essa outra linha, eu não me abri para as atualizações de Freud, não. Eu preciso, tá vendo só que eu não preciso continuar estudando? É verdade, pastor? Eu preciso continuar estudando. Mas aí o pastor está aqui, depois na ocasião correta, quando montar esse assunto, ele vai nos auxiliar nisso também. Beleza? Tá bom, pastor? Vamos lá. 2, a base, qual que é? O conhecimento de Deus. O conhecimento de nós mesmos. E na busca do conhecimento para o uso do aconselhamento cristão, nós temos 7 marcas. Primeiro, anotem isso. Deus é o centro da conversa um com o outro. Estou falando no aspecto cristão. Certo, pastor? Estou falando no aspecto cristão. Deus está no centro da conversa. Segundo ponto. O compromisso com Deus tem consequências epistemológicas, ou seja, o compromisso que eu tenho com Deus vai analisar o que eu penso a seu respeito, o que eu penso a respeito do Pai. Terceiro ponto. O pecado, em todas as suas dimensões, sejam motivos, comportamentos, pessoas diferenciadas, é o problema essencial entre terapeuta cristão e paciente, vamos falar assim, o membro, a ovelha. Eu vou explicar isso com mais detalhes. Então, primeiro ponto, Deus é o centro. Segundo ponto, Deus, o compromisso com Deus deve ter consequências práticas daquilo que ela desenvolve no seu dia a dia. Porque, por exemplo, quando uma pessoa vai procurar um outro cristão, pressupõe que ela teme a Deus e que ela quer uma resposta a partir do que Deus pensa. Tá certo? Está claro isso? Então, estamos partindo desse pressuposto. Por outro lado, a gente entende que essa pessoa provavelmente está chegando até você porque provavelmente ela está com alguma culpa. Ela pode pensar que ela está em pecado. Ela pode pensar que ela está com alguma dificuldade em virtude de alguma coisa que ela não sabe. Enfim, mas na cabeça dela, na cabeça dessa pessoa, tem alguma coisa relacionada a consequências do pecado. Quarto, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do Reino, é a resposta para essa pessoa. E aí é interessante. Por exemplo, quando Jesus chega, quando Jesus chega, quando Jesus está sentado, alguém chega com uma mulher que foi pega em adultério, não é isso? E aí joga aos pés de Jesus. Vocês conhecem a história. A história mostra o quê? Que Jesus primeiro, ele acolhe. Como que ele acolhe? Ele olha e fala assim, bom, o primeiro que não tenha cometido adultério, essa é a ideia. Quem nunca pecou, vai lá e atira.
Bom, o problema dessa mulher, naquela sociedade machista, porque existem várias interpretações desse texto. Uma vez eu cheguei a ler uma compreensão de um texto do pastor Rubens, me ajuda, esqueci agora, o professor da teologia liberal, da libertação, teologia da libertação, aqui brasileiro, esqueci o nome agora. Teólogo. Esqueci o nome dele agora. Leonardo Boff. Isso, Leonardo Boff. Eu achei interessante um comentário que ele fez, e é muito interessante. Ele fala assim: essa mulher, provavelmente, ela não cometia adultério por um comportamento machista da sociedade. Ela cometia adultério por desejos e por vontade, por estar casado, por estar fazendo. E aí ele pega e diz assim: o que curou essa mulher foi o fato do Rei dos Reis, o Mestre, olhar para ela com compaixão e com aceitação. Aí, no campo da psicanálise, da psicologia, entra aquela coisa: talvez essa mulher foi rejeitada, foi desprezada, e ela teve atitudes como esta e tal e tal. E, bom, mas essa mulher foi curada? Foi. Jesus falou que para ela só uma coisa: vai e não peque mais. E isso significa o quê? Que essa mulher nunca mais foi a mesma. Só o fato de Jesus ter abraçado, acolhido e aceito. Ó, Jesus postou a mão na cabeça dela? Não. Jesus acolheu, depois falou: não faça mais. O que ajudou? O fato da aceitação dela, a aceitação de Jesus por ela. Vocês percebem que o Evangelho é uma resposta. O Evangelho é uma resposta. Porque muitas das vezes, muitas das vezes, nós vamos falar um pouco sobre isso mais para frente, mas muitas das vezes o olhar do terapeuta conta. Por exemplo, eu fui surpreendido esses dias com uma moça na nossa igreja. É vergonhoso para mim, eu chorei, eu fiquei muito abalado com isso. Mas essa moça chegou para mim e falou assim: aliás, em janeiro, ela já fazia parte do grupo de louvor, e estava fazendo parte do grupo de louvor, e aí em janeiro ela chegou para a gente e falou assim: eu prefiro me ausentar um pouco. Aí a gente tentando saber por quê, e ela sempre escapando. E como a gente entrou naquela fase que os meninos acompanharam, que o grupo de louvor estava em fase de reciclagem, não é isso? E aí ela acabou não sendo muito exposta. Aí veio uma notícia surpreendente. Ela chegou para mim e fala: pastor, é engraçado, né, pastor? Pastor, você vai saber, né? Sei. Mas na verdade eu não fui o último a saber. Eu fui o terceiro a saber. Ela falou para os pais, depois falou para a Tamires, porque queria que a Tamires fosse a ponte, pensando que eu iria avançar e arrancar o pescoço dela. E aí naquela noite de segunda-feira, ela vai em casa, converso com a Tamires, eu chego lá por volta de 10 horas em casa e ela está lá. E aí a Tamires fala para mim, foi ela, a Tamires que fala. Ela está grávida de 4 meses. Eu fiquei assim. Aí o pessoal ficou olhando para mim, e não estava só ela, a Tamires, estava mais outra moça junto. Fiquei pensando que eu ia. Aí eu olhei, perguntei para ela: como que você está? Quando eu falei: como você está? A menina disse:
Porque a pessoa ia dar um corretivo e tal, e tal. Mas primeiro, o que eu fiz? Filha, como você está? Aí ela me abraçou. Eu falei, filha, já fui no médico, tá tudo certo, como estão as coisas e tal, e tal. Eu fui. Acolhi ela, abracei e tal, aquela coisa toda. Aí eu perguntei, e quem é o cara? É meu namorado. Eu falei, mas não conheço esse rapaz. Não é bom nem conhecer porque ele não quer assumir. Eu falei, mas vai assumir. Porque você tem pai e tem um pastor. Eu tenho meus primos, por exemplo, eu tenho meus primos que é da pesada, pego ele e vamos pegar ele. Se precisar, eu levo o Rafael já, o Isaac, né? Eu levo o pessoal aí, pode assim. Não é verdade? Ou seja, ela entendeu que ela tem uma família. Aí, na segunda, na terça-feira, passou, na quarta-feira eu fui até ela, na casa dela. Falei, agora tu vai ouvir. Né? Primeiro, eu abracei, acolhi. Depois que eu acolhi e fiz isso, aí eu fui até ela, falei, agora tu vai ouvir. E aí, como que é isso? Então fui para. E agora? Aí o pessoal, e agora? Vai ficar afastado, não vai cantar na música? Eu falei, não vai cantar. Vai ficar, vai. Mas você acolher, você amor, sim, eu amo, acolhi e tudo mais, tudo certinho. Só que existem consequências. Não é verdade? Ou seja, só que ela entendeu. Quando eu falei para ela, filha, você está afastada mesmo? Eu falei isso chorando. Sabe quando você fala chorando? Aí ela pegou, ela me abraçou e falou assim, realmente, eu aceito tudo isso. O que eu estou falando para vocês é que o Evangelho, ele tem resposta. O Evangelho, ele pode nos proporcionar mudança, e essa pessoa pode ter a vida dela marcada, mudada. E o rapaz agora parece, ele não tem nenhuma religião, parece. Pelo fato de a menina ser tão acolhida, o rapaz começou a chegar perto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que existem o Evangelho tem uma resposta, você não precisa condená-la, não precisa apontar o erro, você precisa abraçar, trazer para perto. Claro, com a palavra respaldada no amor, com a correção respaldada na graça, na justiça de Deus, que é pela fé. Você não passa a mão na cabeça, você acolhe. Outro ponto, o processo de mudança, geralmente, na verdade, não é, de certa forma, deve objetivar a santificação progressiva. O processo de mudança deve levar a pessoa ao crescimento maduro, à maturidade cristã. Outro ponto importante é que as situações difíceis que as pessoas enfrentam não são causas fortuitas dos problemas da vida. Ou seja, não é porque, por exemplo, essa pessoa que está enfrentando uma ansiedade, ela é uma pessoa que está enfrentando uma depressão, uma pessoa que está enfrentando um dilema em relação ao pecado cometido. Essa pessoa, de certa forma, precisa entender que os problemas, as situações da vida não podem paralisá-lo. Ela pode virar o jogo, ela pode suportar isso, ela pode superar isso. E por fim, o aconselhamento é uma atividade fundamentalmente pastoral e deve ser baseado no Evangelho. E quando eu falo fundamentalmente pastoral, não estou dizendo que todos devem ser pastores para fazer isso, mas todos devem ter o coração de pastor.
Porque tem gente, por exemplo, conheço pastores, inclusive, que não tem habilidade para ouvir. Tem pessoas que não sabem ouvir. Certo? Não sabem. E quando eu falo que é uma atividade pastoral, que o pastor, nesta área do aconselhamento, ele precisa saber ouvir. Está claro? Entenderam? Vamos concluir dizendo que o problema do ser humano, no que envolve relação com Deus, é pecado. Em relação consigo mesmo, tem a ver com aspectos emocionais, sociais, ecológicos, teológicos e tudo mais. Mas a transformação dessas pessoas, à luz do Evangelho, pode resgatá-los e gerar nessas pessoas uma maturidade capaz de ajudar outras pessoas. Então, quando João Calvino fala que nós precisamos da básica, conhecimento acerca de Deus e conhecimento acerca de nós mesmos, ele está também dizendo o seguinte: todos nós, como terapeutas, precisamos entender a palavra de Deus, que existem casos que têm muito mais a ver com a espiritualidade, com o pecado, mas existem muitos casos que estão relacionados a nós mesmos. Problemas de relacionamento social, problemas de relacionamento psicológicos, problema que envolve enfermidade física, certo? E por aí vai. Está claro? Está claro isso? Na semana que vem, eu vou já abordar com vocês algumas questões sobre personalidade. Eu vou falar sobre desajuste de personalidade. Eu vou trabalhar um pouco nessa próxima aula sobre características, como, por exemplo, do esquizoide, as características do esquizofrênico, do depressivo, do melancólico e por aí vai. Certo? Então, semana que vem, você não falte, e quem não veio hoje, você fala para ela não faltar essa semana. Eu não vou trabalhar esse assunto de modo amplo. O material está muito amplo aqui. Olha, eu não posso, não dá tempo. Eu vou trabalhar só questões básicas e abrir o apetite para vocês. Para que a minha intenção é despertar em vocês não o desejo de ajudar alguém, mas a minha intenção é despertar em vocês a necessidade de vocês procurar ajuda. Certo? O desejo do meu coração é que, se houver alguém entre nós que tem uma enfermidade emocional, que seja curado. A nossa proposta é essa: que busque esse auxílio, busque esse socorro, tá certo? Busque os nossos pastores que estão aqui. Amém? Tá claro? Então, mas eu quero ter técnicas para aprender e tal. Então, você vai ter também. Coisas básicas. Como foi falado aqui, a psicologia você tem 5 anos para estudar, mas alguns anos para se especializar. Não é isso? Eu não tenho essa intenção de especializar vocês em psicologia. Eu tenho a intenção de abrir a mente de vocês e mostrar coisas básicas para que vocês possam assimilar e de repente ajudar alguém ou até mesmo vocês mesmos encaminhar em alguns casos. Tá bom?